Bom, e na última semana fomos agraciados com a notícia da eficácia da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e testada no Brasil pelo Instituto Butantan. Mas muitas perguntas chegaram sobre esse assunto e por isso vamos conversar agora com a doutora Deusilene Vieira, virologista e pesquisadora em saúde pública da Fiocruz aqui em Rondônia. Bom dia, doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Obrigada. Doutora, muito se falou a respeito da eficácia da vacina. O que explica qual é a taxa da média de eficácia das vacinas? Qualquer vacina precisa ter 100% de eficácia? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é essa taxa de eficácia, né? Essa taxa de eficácia está relacionada à capacidade do organismo de produzir defesas, né, que a gente chama de anticorpo, contra o vírus, ou seja, de prevenir a doença. Então, hoje a gente tem várias vacinas sendo testadas aí na fase 3, uma fase muito importante, porque eu amplio o número de participantes e consigo ter uma avaliação melhor dessa taxa de eficácia. A OMS, junto com a FDA, considera que a partir de 50%, a taxa de eficácia ela já pode ser considerada para uma boa vacina. Então, quando você fala bem assim, qualquer vacina precisa ter uma taxa de eficácia ou tem que ter uma taxa de eficácia de 100%, isso é muito variado, porque a gente tem, para cada vacina, tecnologias diferentes, então que vão apresentar eficácias diferentes. E essa eficácia também, ela melhora com o aumento de doses. Então, quanto mais dose você tiver, né, dependendo da vacina, você vai ter um resultado melhor. É exatamente isso que nós vimos perguntar agora. E quando acontece da vacina precisar de uma segunda dose, isso quer dizer que a eficácia total será dada a partir da última dose? Isso mesmo, né? Esses estudos, eles começam avaliando a taxa de eficácia numa primeira dose, e aí se essa taxa de eficácia ela não tem uma boa avaliação, considera-se uma segunda dose. Então, uma segunda dose que é estimada ali em torno de 21 a 28 dias para a gente ter uma eficácia melhor. Ou seja, para a gente dar uma oportunidade para que essas células de memória, né, que foram produzidas na primeira dose, elas possam se expandir mais. Bom, e sobre essa vacina, a Coronavac, tem até o momento que taxa? A taxa de eficácia da Coronavac, segundo a OMS, ela está, como todas as outras que estão na fase 3, acima de 50%. E a gente tem estudos realizados em locais diferentes. A Indonésia mesmo liberou um estudo mostrando que a taxa de eficácia da Coronavac lá foi de 65%. O Butantan vai liberar um resultado amanhã mostrando a taxa de eficácia geral, mas dados preliminares mostram que a taxa de eficácia ela está em torno de 78%, sendo uma taxa de eficácia bem maior, acima de 95%, para aquelas pessoas que estavam contaminadas e não desenvolveram quadros mais graves da doença. Então, a gente também tem que avaliar esses parâmetros. Certo, doutora. Só para a gente entender como foi esse processo. A vacina foi desenvolvida no Brasil ou apenas recebemos os insumos para a fabricação? O Brasil ele recebe a matéria-prima para a produção da vacina, né? Ele utiliza a sua capacidade tecnológica. Então, a Coronavac ela foi desenvolvida, né, pela farmacêutica chinesa Sinovac e com parceria com o Instituto Butantan do Brasil, essa vacina ela será produzida aqui, né, utilizando o nosso potencial, o nosso parque tecnológico para essa produção. Bom, a gente sabe que a ansiedade pela vacina tomou conta de tudo e todos, mas precisamos ter calma, certo, doutora? Até porque são vários estudos até chegar a essa etapa final, certo? Isso mesmo, né? A gente precisa ter muita calma, primeiro, porque essas vacinas precisam ainda ser autorizadas pela Anvisa, né? A Anvisa está disponibilizando aí um período de 7 dias para autorização dessas vacinas. Depois, a gente vai seguir a regra do Plano Nacional de Imunização, de vacinação, né?
Então, até que todas essas etapas ocorram, aquelas medidas de segurança correlacionadas com a doença, como distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, lavagem de mão, é fundamental. Bom, e por que em outros países essa vacinação já começou e aqui nós ainda dependemos da aprovação da Anvisa? Pois é, isso está muito correlacionado com a parte de regulamentação, né, de agilidade nessa regulamentação. Então, a Anvisa aqui, ela está avaliando todos os processos, né, essas vacinas estavam, né, boa parte dessas vacinas, não só a Coronavac, como outras vacinas, estão em fase 3 aqui no Brasil. Então, esses resultados, eles precisam ser avaliados para a gente poder ter a liberação dessa vacina, né? Boa parte desses resultados, não só da Coronavac, mas como da AstraZeneca e outras vacinas também já foram apresentadas à Anvisa. Agora, cabe à Anvisa agilizar, né? E a gente sabe que essa parte de agilizar é um trâmite que a gente tem que seguir para poder ter autorização dessas vacinas, né? Hoje a gente já tem aí mais de 40%, 40 países, aliás, vacinando a sua população. Então, a gente precisa agilizar um pouco mais aqui no nosso país. Bom, doutora, para nós encerrarmos a entrevista, a senhora gostaria de deixar suas considerações finais sobre essa vacina? Eu acho que chegar 2021 com a possibilidade de vacina é uma vitória muito grande depois de um 2020 extremamente tenso, né, em relação à pandemia da Covid-19. Então, a gente já está com perspectivas, boas perspectivas, né? Até o final de janeiro, eu creio que essas vacinas já começarão a ser disponibilizadas, mas isso também não significa flexibilizar nas medidas restritivas. Enquanto a gente não tiver imunização da população, enquanto a gente não tiver vacina disponível para todos, a gente ainda precisa toda aquela parte de informações em relação à disseminação da doença. Tá aí, muito obrigada, doutora, por esclarecer todas as dúvidas dos nossos telespectadores e nossas também. Obrigada. Obrigada. E esse foi o quadro Viver Bem de hoje.